Vamos abrir as nossas Bíblias em Filemão. Filemão, vamos ver. Novo ou Antigo Testamento, quem sabe? Novo, isso. Vai lá para o fim e volta. Apocalipse, Judas, Pedro, João, Tiago, Hebreus, Filemão. Ou, ao contrário, Timóteo, Tito, Filemão. Vamos ver se todo mundo sabe qual é o capítulo que eu vou ler? Hoje a gente vai ler uma carta completa do apóstolo Paulo. Filemão. Eu vou ler a palavra de Deus, então. Peço que os irmãos acompanhem. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar, em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei. Para não te alegar também, que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor Jesus, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo, como estou da tua obediência, eu escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também uma pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, muito obrigado, ó Pai, pela tua palavra lida. E eu te peço agora que o Senhor fale através da minha vida. Que eu seja um profeta anunciando a tua palavra, aquilo que o Senhor tem para a tua igreja. Usa o teu espírito para me capacitar e para me instruir, ó Pai, para falar de acordo com o que o Senhor quer. Em nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos, nós estamos estudando na EBAC um módulo que a gente chamou de O Evangelho nas Cartas do Apóstolo Paulo. E a gente já estudou algumas cartas, eu vou pôr isso daqui para trás que eu sou desajeitado e vou derrubar. E a gente já estudou algumas cartas. A gente estudou primeiramente Gálatas e a gente falou que o Evangelho liberta. O Evangelho nos liberta do pecado.
porque através dele nós nos achegamos a Deus. O Evangelho nos liberta do peso da lei. E o que é esse peso da lei? O peso da lei para a salvação. Nós não somos obrigados a cumprir a lei para ter a salvação. Nós cumprimos a lei porque nós recebemos a salvação de Deus. Depois nós estudamos a carta aos Filipenses. E nela a gente falou que o Evangelho alegra e o Evangelho une. Alegra mesmo quando nós estamos em situações difíceis. Lá eles estavam passando por perseguições e mesmo assim eles tinham alegria. E através de algumas divisões que estavam tendo, Paulo exorta que aqueles irmãos se unam, se juntem novamente. E hoje nós tivemos a carta aos Tessalonicenses falando que o Evangelho traz esperança, mas eu não vou falar mais nada porque amanhã tem a segunda continuação, não, tem a repetição da aula. Então, não vou falar para que vocês fiquem com um gostinho de quero mais. O que é essa esperança que fala na carta aos Tessalonicenses? E hoje a gente vai tratar uma carta também falando do que o Evangelho faz nesta carta. Essa carta não será tratada na EBAC, mas nós falaremos aqui. É uma carta que é dirigida a uma pessoa, mas também à sua família e à sua igreja. Tem 3 pessoas que recebem cartas do apóstolo Paulo individualmente: Timóteo, Tito e Filemão. Timóteo e Tito são pastores que Paulo trabalha com eles, que Paulo ensina, mas Filemão era o dono de uma casa onde se reunia uma igreja. Tanto que Paulo fala aqui no versículo 2, nosso companheiro e também a igreja que está em sua casa, a casa de Filemão. Filemão provavelmente era um homem muito rico, que tinha uma grande casa, era um senhor que tinha escravos. Nessa época, a escravidão era legalizada, então Filemão tinha alguns escravos, pelo menos um, que era Onésimo, e ele era onde reunia, na casa dele era onde se reunia a igreja de Colossos. Provavelmente a sua esposa era Áfia e o seu filho Arquipo. E Arquipo talvez seja o pastor de Colossos, porque lá em Colossenses, Paulo fala, olha, Arquipo, cuida do ministério, trabalhe no seu ministério, ao qual foi chamado com excelência. E aí tem outra pessoa aqui também, que é Onésimo. Onésimo significa útil. Muitos escravos que chegavam recebiam o nome quando chegavam ao seu local onde estava, onde ele iria trabalhar. E Onésimo era um nome comum de escravos porque era uma intenção de que eles fossem úteis, os escravos fossem úteis. Mas o que aconteceu? Onésimo, em um determinado momento, fugiu da casa de Filemão. Ele fugiu, foi embora, foi para Roma, que provavelmente era onde Paulo estava quando escreveu essa carta. E chegando lá em Roma, a gente não sabe se Onésimo já conhecia a Paulo, mas ele se encontra com Paulo. Paulo fala do Evangelho e a vida de Onésimo é transformada. Então Paulo manda uma cartinha para Filemão, através de Onésimo, falou, leva essa carta lá para Filemão. E nessa carta Paulo fala, olha, Filemão, eu podia te ordenar, por causa do Evangelho, eu podia te ordenar que você aceitasse o que eu estou falando, mas eu te peço, em nome do amor, que você aceite de novo, Onésimo. E se tem alguma coisa aí que ele está te devendo, fica tranquilo, eu, Paulo, vou te pagar. Mas recebe-o, não como um escravo, mas como um irmão. Apesar de ser um sistema legalizado a escravidão, Paulo não era a favor da escravidão. Tanto que em Gálatas ele fala, olha, no Evangelho não há escravo, não há livres, não há diferença. Todos são iguais perante Deus. E aqui Paulo também exorta, olha, não recebe a Onésimo como um escravo, mas o recebe agora de forma diferente, como um irmão caríssimo, um irmão em Cristo, um irmão de carne.
E a gente vai falar agora sobre o que o Evangelho faz na vida dessas pessoas, tanto de Filemão, quanto de Onésimo, quanto do próprio apóstolo Paulo. O Evangelho transformador, sobre isso que nós vamos falar. O Evangelho que transforma, o Evangelho transformador. E a primeira coisa que nós vamos falar aqui é que o Evangelho transforma as nossas atitudes. O Evangelho transforma as nossas atitudes. Nós estamos acostumados a ouvir, vem como você está. Isso é verdade. Quando a gente chama uma pessoa para a igreja, quando a gente leva o Evangelho a uma pessoa, a gente fala, venha como você está. Mas pode parecer que a pessoa possa entender que venha como está e fique como está. Não, o Evangelho jamais faz isso. O Evangelho transforma atitudes. Tanto que Onésimo foi alcançado pela graça de Deus e o que ele fez? Ele foi conversar com Paulo, Paulo orientou, falou, você tem que mudar suas atitudes. E a primeira coisa que você tem que fazer para mostrar essa mudança é voltar para o seu Senhor. Voltar para aquele que é o seu dono. Isso era complicado para Onésimo, porque ele poderia voltar e até mesmo ser morto, ser crucificado, porque isso era permitido pela lei do Império Romano. Ele poderia chegar lá e Filemão falasse, olha, Paulo, eu sei que você falou tudo isso, mas eu não vou levar em conta e eu vou dar a sentença de morte a Onésimo. Mas Onésimo se sujeitou a essa possibilidade. Por quê? Porque Onésimo foi transformado pela graça de Deus e as suas atitudes são transformadas. Nós somos salvos pela graça, não por causa das nossas atitudes, pela graça de Deus que nós somos salvos. Mas a mudança em nossas atitudes é o primeiro e o maior sinal da verdadeira transformação que o Evangelho produz em nós. O Evangelho não barganha com o pecado. Não há evangelho que nos mantenha inertes, que nos mantenha como a gente está. O evangelho produz transformação e ele produz constante transformação. Sempre está nos transformando. E não se trata de uma mudança iminente, fácil, completa, de uma hora para outra, mas de um processo de santificação que Deus trabalha em nós. O Evangelho faz isso em nós, mas também depende de nós, do nosso esforço para nos mantermos santos e buscando mais e mais crescer na graça e no conhecimento e na santidade em Deus. O Evangelho aceita qualquer tipo de pecador, mas não para continuar como está. E a primeira coisa que esse pecador faz quando ele aceita Jesus é mudar as coisas que estão mais latentes naquilo que ele tem passado. Esses dias eu estava conversando, se não me engano, com o Tiago Jordão, e ele falou que em uma igreja, um pastor falou, olha, nós vamos batizar homossexuais agora na nossa igreja. Por quê? Porque homossexuais são tão pecadores quanto qualquer outro tipo de pessoa. E pessoas são batizadas, mesmo com seus pecados. E aí eu falei, não está certo isso. Não está certo isso, sabe por quê? Porque todo pecador tem que lutar contra o seu pecado. Se há um mentiroso que se conformou com as suas mentiras e fala, eu não vou mudar, ele não deve ser batizado, porque o seu pecado está latente, está dominando a sua vida. Então, da mesma forma, se há um homossexual que não quer transformar a sua vida, ele também não pode ser batizado, porque ele ainda não entendeu a transformação que o Evangelho faz na vida dele. A primeira coisa, aquilo que está mais latente em nossa vida, é a primeira coisa que nós temos que mudar. Um ladrão tem que parar de roubar. Um mentiroso tem que parar de mentir. Um usuário de drogas tem que parar de usar drogas, ou pelo menos lutar contra isso. Um corrupto, um político corrupto, tem que lutar contra a sua corrupção. Essas são as primeiras mudanças que o Evangelho faz, mas elas não são as únicas.
Não é só quando nós nos convertemos que nós precisamos de mudança. A mudança, a santidade, a santificação é um processo constante em nossa vida. As nossas atitudes constantemente têm que ser alteradas. E olha o que acontece. Paulo fala com Filemão. Filemão já era um cristão que, olha o que ele fala. Eu dou graças porque eu estou ciente do amor que você tem por todos os santos, do amor que você tem por Cristo Jesus. Eu dou graças porque você tem reanimado a igreja de Cristo, um crente velho, crente que já estava há tempos na igreja. E Paulo fala, olha, eu estou feliz porque você tem sido uma grande âncora nessa igreja, mas você ainda precisa de algumas mudanças. Onésimo está aqui, ele está voltando. Você precisa perdoá-lo. Mais do que perdoá-lo, você precisa aceitá-lo não como escravo, mas como irmão. Irmãos, a transformação é algo que deve estar em nossa vida constantemente. O Evangelho nos transforma dia após dia. O problema é que nós vemos estamos culto após culto na igreja, mantemos as mesmas atitudes de quando nós nos convertemos. Parece que o Evangelho não produz mais efeito de transformação nas nossas vidas. Parece que o Evangelho não está mais causando nenhum efeito em nós. A gente chega sempre com os mesmos comportamentos, as mesmas atitudes. E se a gente acha que o Evangelho não tem mais nada para mudar em nossa vida, pode ser duas coisas. Pode ser que a gente esteja fazendo hora extra aqui na Terra, porque se a gente é perfeito, a gente era para estar no céu. E como todo mundo está aqui na Terra, então ninguém é perfeito. Então todos nós precisamos de mudança. Mas pode ser também que nós estejamos negligenciando o Evangelho. Deixando o Evangelho de lado, falando, eu não quero mais o que o Evangelho me propõe, eu não quero mais o que a Bíblia fala para mim, eu não quero mais mudar, eu estou bem como eu estou. Isso é uma verdadeira mentira. O Evangelho tem que provocar mudanças. Às vezes a gente ouve algumas coisas na TV que parece até bonito, né? O Big Brother Brasil fala o seguinte, olha, não, você tem que ser você mesmo. Não, você tem que ser autêntico. E a gente tem que falar exatamente o contrário. Você tem que deixar de ser você mesmo. Você tem que mudar as suas atitudes. Você tem que se parecer mais com Cristo, mais e mais com Cristo. Temos que ter a nossa personalidade, sim, mas nós temos que deixar de lado os nossos pecados. Há quanto tempo nós estamos na igreja e não conseguimos ter domínio próprio? Há quanto tempo nós estamos na igreja e não conseguimos demonstrar o nosso amor? Não conseguimos perdoar. Paulo fala para Filemão, perdoe. Quantos de nós sempre somos Senhor da razão? Nunca estamos errados, nunca somos repreensíveis, né? E é diferente do que Paulo fala. Tem alguma coisa aqui, fazendo um barulhinho aqui esquisito, mas tudo bem. Paulo fala que nós devemos ser irrepreensíveis, mas quando eu falo que nós devemos ser repreensíveis, eu falo de maneira diferente. A repreensão que nós devemos ter é aceitar ser repreendidos quando nós erramos. Devemos ser irrepreensíveis no sentido de buscar nunca errar, mas quando nós erramos, nós devemos aceitar a repreensão que o Senhor tem para nós. E o Evangelho produz mudança nas nossas atitudes. Mas mais do que isso, o Evangelho também transforma as nossas relações entre irmãos. O que Paulo fala aqui para Filemão, olha, eu não quero que você aceite a Onésimo como escravo. Eu quero que você o aceite como irmão. Irmão caríssimo. Quer na carne, quer no Senhor. Duas coisas, na carne e no Senhor. Ele quer que sejamos irmãos como nós somos aqui, irmãos que amam uns aos outros. Mas às vezes parece que a gente sai da igreja, a gente se esquece.
Ele fala, não, o irmão também na carne, aquele irmão que está sempre com você, que está o tempo inteiro com você, não só para falar coisas boas, mas também para corrigi-lo. Mas irmãos na carne, no Senhor e na carne. Olha, Filemão, eu sei que Onésimo pisou na bola, ele é um ladrão, provavelmente roubou algumas coisas aí de você, ele é um fugitivo, mas receba-o como irmão. Irmãos, o Evangelho, ele faz com que nós mudemos a forma de pensar, a forma de nos relacionarmos com os nossos irmãos, com as pessoas que aceitam a Jesus, com as pessoas que se rendem a Jesus. E nós precisamos nos atentar, cuidar para não nos atentarmos simplesmente ao que a pessoa foi, mas o que ela se tornou após o Evangelho, após a sua transformação. Quantos de nós estaríamos aqui felizes se a gente chegasse e recebesse uma notícia de que o político mais corrupto, que talvez esteja preso ou não, se converteu e recebeu o Senhor? Nós deveríamos ficar felizes, porque o Evangelho provocou uma mudança. E muitas vezes nós vamos nos atentar para o que ele foi, não para o que ele se tornou depois de Cristo. O usuário de drogas, aquele que passou por drogas, nós devemos olhar para ele, sim, mas como alguém que foi alcançado pela graça de Cristo, não mais pelo que ele foi. Lógico que a confiança vem com o tempo, né? A gente tem que tomar alguns cuidados, mas sabendo que o Senhor transformou a vida de pessoas. Nos atentarmos não para o que ele foi, mas para o que ele se tornou em Cristo. E isso não quer dizer que essa pessoa não tenha consequências. Pode ser que ela seja presa, pode ser que ela tenha alguma consequência muito complicada, mas o nosso tratamento, a nossa relação para com essa pessoa tem que ser como irmão caríssimo. Não só no Senhor, na carne e no Senhor. Um verdadeiro irmão. Nós temos que tratar as pessoas como verdadeiros irmãos. Ontem eu fiquei muito feliz enquanto a gente estava tendo a reunião da liderança, porque uma irmã pediu a palavra e falou o seguinte: olha, a gente devia pegar uma lista de todas as pessoas da igreja, o que eles fazem, trabalham com o que exatamente eles fazem. Por quê? Porque se algum dia a gente tiver uma possibilidade de dar um emprego, conhecer alguém que esteja precisando, nós temos que indicar, porque a gente deve dar prioridade para os que estão na igreja. E é verdade, Paulo fala isso aos Gálatas. Nós temos que ser bons para com os de fora, mas principalmente com os nossos irmãos, com aqueles que estão conosco. Como que eu fiquei feliz? Olha, nós devemos valorizar, considerar pessoas como verdadeiros irmãos, irmãos na carne, irmãos no Senhor. É maravilhoso quando nós vemos isso. Mas pessoas que são transformadas pelo Evangelho, às vezes chegam até nós e nós os desprezamos pelo que ele foi. Nós precisamos mudar as nossas atitudes, porque ela foi transformada pelo Evangelho. Assim como nós um dia fomos transformados pelo Evangelho. E não há pecadinho e pecadão, nós todos estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós todos éramos a mesma coisa perante Deus, mortos em delitos e pecados. E nós nos tornamos a mesma coisa perante Deus, agora salvos pela graça de Deus, sem merecer, sem nada que nós pudéssemos receber, mas nós recebemos a graça de Deus, assim como eles, e nós somos irmãos uns dos outros. O Evangelho deve transformar também a maneira como nós olhamos para as nossas relações, agora como verdadeiros irmãos. Mas eu deixei por último, mas na ordem, isso daqui deveria vir em primeiro. O Evangelho transforma vidas.
O Evangelho transforma as nossas atitudes, mas depois que ele transforma as nossas vidas. O Evangelho transforma as nossas relações, mas isso depois que transforma as nossas vidas. Mas propositalmente eu deixei isso por último, porque essa é a transformação mais importante que nós precisamos receber. Transformação da nossa vida. E a minha pergunta é: que tipo de pessoas o Evangelho pode transformar? Quais tipos de pessoas? A gente olha, Paulo, um religioso, cumpridor da lei, mas também um perseguidor da igreja. Um homem que perseguiu muitas pessoas. Concordou com a morte de Estevão. Ele deve receber o Evangelho, a graça de Deus? Filemão. Olha, Filemão, um homem que anima todos os santos, mas trabalhava com escravos. Trabalho escravo. Será que ele é merecedor da graça de Deus? Onésimo, um escravo inútil, que fugiu do seu senhor. Um ladrão. Será que ele é merecedor da graça de Deus? Deus não faz acepção de pessoas. Ele aceita o religioso, perseguidor da igreja, o homem rico, senhor de escravos, o escravo, mas que é um ladrão. Ele aceita cada um de nós. O Evangelho não atenta para o que os nossos olhos veem. Às vezes a gente tem alguns problemas com o fato de que Deus escolhe algumas pessoas para serem salvas. Mas já pensou se a gente fosse aplicar a nossa justiça para a salvação? Provavelmente nem nós mesmos entraríamos nessa lista tão rigorosa que nós faríamos. Mas o Senhor, pela sua graça, Ele aceita quem Ele quer, da maneira com que Ele quer, porque Ele ama a cada um. E Cristo pode transformar todo tipo de pessoa. Pessoa, mesmo aquelas que você pode já ter perdido a esperança. Eu creio que Filemão olhou para a situação de Onésimo e falou: era um escravo, era um trabalho que eu tinha, mas agora ele fugiu. Com certeza esse homem não tem mais solução. Paulo olhou para ele, sim, ele tem solução. Levou o Evangelho, esse homem foi transformado. Pode ser que muitas vezes a gente olhe para pessoas, até mesmo da nossa família, e falemos: esse não tem mais solução. Mas o Evangelho pode transformar. Eu me lembro um dia que a gente estava numa reunião de oração, numa igreja que eu frequentava há muito tempo. E nessa reunião de oração, uma senhora falou: olha, eu queria pedir oração pelo meu marido. Né? Meu marido não está muito bem e tal. Daí o pastor, naquela época, pastor Bob, né? Vamos orar pelo seu marido, pela recuperação e também pela conversão dele. Pastor, eu até já cansei de orar pela conversão, nesse daí não tem mais jeito não. Ela falou: mas irmãos, Deus pode transformar a cada um de nós, a cada um que está na nossa família, muitas vezes perdido. Deus pode transformar, não desistamos, oremos, dobremos os nossos joelhos, coloquemos essas pessoas diante de Deus, porque Deus pode transformar. Cristo pode transformar pessoas que pisaram na bola com você também. Às vezes a gente tem algumas sentenças eternas para algumas pessoas, né? Uma pessoa que nos feriu antigamente, faz muito tempo, a gente não é capaz sequer de conversar, de querer deixar aquela pessoa passar na nossa frente. Às vezes famílias que estão brigadas, e a gente fala: não, esse daí morreu para mim. Deus pode transformar. E qual que deve ser a nossa postura se Deus transformar? Tratá-lo como irmão. Deus pode transformar. Não crie sentenças eternas. Esse morreu para mim. Pelo contrário, ore por essa pessoa. Ore pelos seus amigos, mas também pelos seus inimigos, para que Deus transforme. Cristo também, o Evangelho também pode transformar aquele que você acha que não merece. Pode transformar o Onésimo, o ladrão fugitivo, Filemão, o rico senhor de escravos.
Paulo, religioso, perseguidor da igreja, todos esses não mereciam o evangelho. Ele pode transformar também aquele político sujo lá, de corrupção. Ele pode transformar um homossexual, um travesti, um usuário das piores drogas. Ele pode transformar a mim. Ele pode transformar você. Ele pode transformar a cada um de nós. E todos nós, cada um de nós, não merecíamos a transformação que o Senhor deu às nossas vidas. Eu acho muito legal que Paulo olha para essa situação e ele fala: olha, Filemão, eu sei que Onésimo não merece que esteja aí. Eu sei que ele não tem nada para te oferecer, mas ele vai até você. E se ele está te devendo alguma coisa, eu mesmo, Paulo, vou te ressarcir. Eu vou restituir qualquer coisa que ele esteja devendo. Da mesma forma, Deus olhou para nós e falou: olha, ele não tem mais nada, ele não merece. E aí Jesus falou: eu vou pagar a dívida dele. Eu vou pagar a dívida do Ricardo, eu vou pagar a dívida do Uriel, da Vera, eu vou pagar a dívida de cada um que está aqui, porque pela minha graça, eu vou transformar a vida de cada um. Ele não merece, mas a dívida foi paga por Cristo na cruz. A dívida que era nossa, que nós não tínhamos condições de pagar, o Senhor pagou. Isso faz com que nós nos tornemos hoje irmãos, irmãos em Cristo, irmãos na carne, pela graça do nosso Deus. Essa graça que transforma a nossa vida, nos dando a salvação, mas não para a gente continuar como estamos, mas para termos mudanças nas nossas atitudes, mudança nas nossas relações sociais. E eu quero que você se coloque diante de Deus pedindo: Senhor, se o Senhor ainda não mudou a minha vida, não transformou a minha vida para a salvação, esse é o momento. Eu quero me colocar diante de Ti. Mas se eu já fui transformado por Deus, já tenho a salvação em Cristo Jesus, transforme as minhas atitudes. Transforme a minha forma de relacionar-me com o meu próximo. Transforma a minha vida para a Tua honra e glória. Nós vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te pedimos, ó Pai, se há alguém aqui que ainda não te conhece verdadeiramente, que não foi transformado ainda pelo seu sangue, nós colocamos a vida dessa pessoa pedindo que o Senhor transforme, que o Senhor, com a Tua graça, Tua maravilhosa graça, mude esses corações. Ó Pai, se há alguém aqui que já foi transformado por Ti, mas quer ter mais transformações na sua vida, ter uma santidade cada dia maior, que o Senhor transforme também, continue quebrando o coração e transformando dia após dia. Se há alguém aqui, ó Pai, que olha para pessoas não como irmãos, transforme também esse coração, para que ele possa olhar como irmão e também ser aceito como irmão. Transforme as nossas vidas, porque o Teu Evangelho é poderoso e ele é transformador, ele transforma as nossas vidas. É isso que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém.